Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui, né, ao nosso conteúdo. No vídeo passado nós falamos um pouquinho sobre a questão de biossegurança, né, como acontece a classificação. E aí nós estamos falando a questão de níveis de biossegurança. Nível 1, né, que são alguns cuidados que algumas exigências que nós precisamos ter, e o nível 2, tá? O nível 2 ele já vai abordar ali a questão de alguns critérios que reúnem os trabalhos, né, que envolvam os agentes biológicos de risco individual moderado, mais baixo risco coletivo. Então, a gente está falando aqui de um risco individual moderado e baixo risco coletivo e também para o meio ambiente. Nesse nível 2, as exigências de que tem determinados procedimentos nos quais existe a possibilidade de formação de aerossóis infecciosos. Para quem não sabe, aerossóis, gente, são partículas menores que 5 micrômetros, ou seja, micro-organismos que têm um tamanho tão pequenininho, mas tão pequenininho que eles ficam dispersos no ar e o seu nível de infecção, de contaminação é muito maior, tá? Então, principalmente quando eliminados através da tosse, fala ou espirro, e aí a pessoa contrai através da inalação desses aerossóis. Então, são conduzidos em cabines de segurança biológica. Então, nós temos aqui a questão do uso de agulhas, seringas e outros objetos pérfuros cortantes que devem ser restrito. A manipulação de agulhas, elas devem ser cautelosas para evitar a autoinoculação, ou seja, de vocês se furarem e acabar inoculando ali, né, essa partícula diretamente no corpo. A produção de aerossóis durante o uso e o descarte, então, inclusive quanto aos resíduos, gente, nós temos algumas normazinhas, por exemplo, aquela caixinha amarela, que é a caixa de pérfuro cortante, ela tem uma linha pontilhada na caixa, né? Não sei se vocês já viram, mas se já viram, vocês vão lembrar. E essa linha pontilhada, ela indica o nível que aquela caixa suporta, que é 2/3 da sua capacidade. Esse lixo, ele tem que ser descartado em torno de, ou quando ele preenche, né, o apontilhado, que é o 2/3 da sua capacidade, ou em 48 horas. A gente sabe que em alguns lugares, essas caixinhas, quando não enchem tão rápido, ela passa dias, semanas, meses lá, né? E isso é errado, tá, gente? Exatamente por isso, por liberar partículas de aerossóis durante o uso, o descarte ou até mesmo o armazenamento do resíduo. Não quebrar, entortar ou reencapar agulhas, gente, tome muito cuidado, né? Quando vocês forem fazer coletas sanguíneas, principalmente, vocês estão lidando com uma secreção altamente contagiosa. A gente sempre deve desprezar as agulhas em recipiente resistente, inquebrável e de abertura larga. Descartar os recipientes, inclusive o que eu estava falando para vocês, quando ele atingir 2/3 da sua capacidade, ele precisa ser eliminado ou até em 48 horas, mesmo que ele não tenha atingido a sua capacidade, tá? Usar sempre jaleco e luvas ao manipular o material contaminado e retirá-lo antes de sair do laboratório. Lembrando que o jaleco e as luvas, eles são EPIs, e eles precisam ser utilizados no momento certo e removidos também, tá? A gente tem pessoas assim, tem profissionais que acham que a proteção dele está garantida através dos EPIs. E sim, quando você usa ele em um determinado lugar, no tempo certo. Agora imagina aí, você tá com luva, né? Já terminou todo o procedimento, manuseou produtos químicos, manuseou amostras contaminadas, e aí você sai de luva tocando em maçaneta, tocando no seu celular, né? Então, precisa ser removido no momento certo também, tá? E o nível de biossegurança, nível 3, ela é utilizada em laboratórios que trabalham com agentes de risco biológico de classe 3 que causam doenças em seres humanos ou animais e podem apresentar riscos se disseminados na comunidade, mas que usualmente existem medidas de tratamento e prevenção. Esse nível, ele vem com o objetivo de restringir, né, o acesso ao laboratório apenas para o pessoal treinado e autorizado, a manipulação dos frascos e das culturas contaminadas no interior das cabines
aliás, devem ser manuseadas dentro do interior de uma cabine de segurança biológica para minimizar a formação de aerossóis, ou seja, essa cabine biológica, gente, é como se fosse um compartimento para manipulação, onde às vezes, né, dependendo do tipo de cabine, só as mãos do profissional entram, onde ele manipule ali aquela amostra e evitando que forme partícula de aerossóis tomando a corrente de ar, tá? Realizar a descontaminação de equipamentos e superfícies de trabalho rotineiramente com um desinfectante eficaz após a conclusão do trabalho. Notificar o chefe do laboratório caso exista algum tipo de acidente com exposição a material infeccioso. E recomenda-se que o esquema vacinal esteja atualizado e exames periódicos. Inclusive, profissionais da área da saúde, eles devem estar com o calendário vacinal em dias, tá, gente? Inclusive, se o profissional se nega a tomar as vacinas ou regularizar, ele pode ser demitido com justa causa, tá? O nível de biossegurança número 4. Ele é indicado para trabalhos que envolvam agentes exóticos e perigosos que exponham o indivíduo a um alto risco de contaminação de infecção que podem ser fatais. Tá? Além disso, eles apresentam também um potencial relevado de transmissão por aerossóis, classificado como micro-organismo da classe de risco. E aí nós temos, de uma forma geral, resumidamente aqui, a classificação dos riscos ocupacionais, tá? Como eu falei para vocês, já até citei ali os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais. Inclusive, gente, dentro da tabela da classificação de risco, eles são identificados através das cores, tá? Como vocês podem ver, as cores representam a classificação de risco. Certo? Inclusive, quando nós entramos em alguns setores de unidade de saúde, eles têm algumas placas nas cores indicando qual é o tipo de risco ali daquele local ou se caso for ser manuseado algum material dali, tá? Em casos de acidente, o que se deve fazer, né? Eu sei que quando acontece acidente com algum material contaminado, né, principalmente agulha, que é muito, muito comum dentro da área da saúde, as pessoas ficam super assustadas, né? A primeira coisa que vem na cabeça é algumas doenças que possam ser contraídas através do contato com a secreção, né? Alguns profissionais, a primeira coisa que vem na cabeça é tomar medicação, né? Então, uma medicação de profilaxia do pós-exposição, tá? Alguns ficam desesperados, podem abalar mentalmente, né? Então, sempre a gente busca manter a calma, tá, gente? É a primeira regra de qualquer tipo de acidente, tá? Seja um acidente com material biológico, seja um acidente automobilístico, seja qualquer tipo de acidente, a gente precisa manter a calma, tá? O que a gente vai fazer primeiro de tudo? É claro que vai depender de qual é o tipo do acidente, qual é o tipo do material, se foi um produto químico, se foi sangue, se foi um pérfuro cortante, né? Então, cada um, é claro que a gente pode ter uma sequência lógica no decorrer. Então, primeiro de tudo, independente, mantenha uma calma. Segundo, lavar exaustivamente com água e sabão se houver ferimento ou pele exposta ao material biológico, tá, gente? Principalmente se houver exposições de mucosa, onde existem mucosas. Olhos, que é muito comum acontecer acidentes de respingos, né, de sangue ou qualquer outro produto ou secreção. Quando a gente fala de mucosas, aí a lavagem ela já não vai ser só com água e nem vai utilizar sabão, tá, gente? Vai ser feita com soro fisiológica ou somente água, se caso não tiver soro, pode ser lavada com água em abundância, tá? Não estimular maior sangramento na área da ferida, nem aumentar a área lesada, pois esse procedimento pode potencializar a exposição do material infectante, tá? Então, às vezes, lembrando, gente, nem toda vez que você tiver contato com algo que seja contaminado, você vai se contaminar, tá? Existem diversos fatores que possam levar uma pessoa a se contaminar e realmente contrair alguma doença através desse contato, tá?
Mas é claro que quando você aumenta uma área de exposição, sim, você aumenta as chances de realmente, né, contrair um processo infeccioso através disso, certo? Então tomem cuidado na hora, inclusive da lavagem abundante, dependendo do tipo de ferimento. A gente sabe que, por exemplo, um ferimento muito profundo foi feito, às vezes acontece no hospital, por exemplo, né? O profissional se furar com um bisturi, de fazer cortes profundos mesmo, sabe? Então, nesses casos, a gente não lava, não, porque quanto mais lava, mais você estimula o sangramento, mais você estimula a lesão, tá? Mas quando é algo mais superficial, a gente vai lavar, sim, em abundância, e principalmente se for mucosas, lavar com soro fisiológico ou água, tá? Pode-se utilizar antissépticos? Sim, então nós temos muitos deles dentro do hospital, como o Povidone, tá? Que o Povidone, gente, ele é um material à base de iodo, mas ele não é iodo puro. Antigamente a gente utilizava muito iodo dentro do hospital, dentro dos laboratórios, mas o que acontece? O iodo, ele é um metal, né, um produto, na verdade, desculpa, que às vezes causava muitas alergias, tá? E aí o Povidone não, o Povidone ele é a base do iodo, mas ele não é o iodo puro. Nós temos também o álcool 70%, que ele é um antisséptico para desinfecção de médio porte. Ele é muito utilizado também. Não se deve utilizar hipoclorito de sódio, éter ou injeção de antissépticos no corpo, tá, gente? São produtos inflamáveis que podem causar lesões na pele, então não use esse tipo de produto. Encaminhar o profissional ou, se caso, o aluno, né, acidentado, ao serviço especializado de saúde. Hoje em dia, até os postos de saúde, eles estão fazendo, né, um tratamento com PEP ou PrEP, tá? Nós temos o tratamento quando a pessoa tem uma pós-exposição, né? Então, ela se expôs, ela teve contato com algo ou alguém contaminado e ela procura, né, a unidade para iniciar o protocolo de profilaxia, tá? Que é a prevenção de antirretroviral. E nós temos também o tratamento feito para pessoas que possam ter contato, né, com algo que se contamine, tá? Então, e outra coisa importante também, gente, como eu falei para vocês, a vacinação ela é importantíssima dentro da área da saúde, tá? Calendário vacinal sempre atualizado, profissionais da área da saúde têm direito a algumas vacinas específicas, inclusive, tá? E uma delas, né, é o tétano. O tétano é uma vacina importantíssima para evitar ali a contaminação com uma bactéria, gente, letal, tá? Nós temos também acidentes com produtos químicos. É muito comum, principalmente que manipula reagentes, né? Como os profissionais que trabalham em laboratório, técnicos de análise clínica, bioquímicos, entre outros. E aí, quando existe acidentes com exposição, né? Exposição da pele, a gente vai imediatamente lavar com água corrente todas as áreas do corpo afetada por 15 a 20 minutos. Tá? Inclusive, gente, dentro das normas de biossegurança, precisa-se ter aquele chuveirinho, né, que é o lava-olhos, e um chuveiro para lavar o corpo, caso o corpo tenha contato com algum produto químico. Siga as orientações contidas na ficha de informações de segurança de produtos químicos para verificar o procedimento de limpeza e neutralização do reagente em questão. A gente sabe que, dependendo do produto, água não é o indicado, né, existe um neutralizador, enfim. Encaminhar o acidentado ao hospital em caso de dano à pele ou, se orientação, né, da fichazinha de informação de segurança, recomendar. Acidentes com exposição dos olhos. Como eu falei para vocês, os olhos são mucosas. E como ele fica, né, bem próximo, a gente precisa dele para visualizar, a gente acaba expondo ele mais ao risco de respingos de produtos, entre outros. Então, a gente vai lavar os olhos durante 15 a 20 minutos, caso haja contato com algum tipo de produto químico em água corrente. Procurar um atendimento médico de emergência em caso de exposição dos olhos. A gente sabe que os olhos são uma parte sensível do corpo, tá? E que mais? E é isso.
tá? Quando a gente trabalha a questão de biossegurança, os níveis, a gente sempre trabalha com a questão de recomendação, tá? Você precisa saber o que fazer caso aconteça. A gente não espera que aconteça, mas a gente sabe que estamos expostos a diversos riscos, né? Inclusive, para a gente evitar acidentes dentro do nosso ambiente de trabalho, existe os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. É claro que dependendo da função que você desempenha, você vai ter equipamentos diferenciados, especializados, né? Mas normalmente dentro da área da saúde a gente utiliza luvas, né? Jalecos específicos, que podem ser desde os descartáveis aos específicos de algodão, máscara, touca, entre outros, que é claro que dependendo da sua função, né, dentro do seu cargo, você vai utilizar um específico, tá? Nós vamos encerrar aqui esse conteúdo, depois logo mais eu vou dar continuidade às fases dos diagnósticos, tá?